Bem, irmãos, bom, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você hoje. E eu confesso que eu estou muito feliz de estar aqui, porque para mim é sempre uma honra poder pregar. Mas pregar no culto de ceia, eu suponho que seja uma honra maior. O culto de ceia, ele não tem nada, talvez, diferente que outros cultos não tenham. Mas só de nós estarmos reunidos aqui e podermos adorar o Senhor e exaltar o nome dEle, já é um motivo de muita alegria. Mas quando o corpo do Senhor está reunido para tomar o corpo de Cristo, coisas acontecem. Coisas acontecem. Sabe, por isso que é importante, talvez, você não é batizado, você tem alguém que não é batizado e ele gostaria muito de participar. É muito importante, sabe, participar do corpo, participar do sangue do Senhor. E a palavra que eu quero falar com os irmãos hoje, eu falei semana passada sobre a presença. E eu não sei se você teve uma semana cheia da presença, mas, olha, irmãos, eu vou dizer algo para os irmãos. Antes mesmo de pregar, Deus já estava ministrando forte no meu coração sobre essa questão da presença. Mas depois que eu preguei domingo passado, porque às vezes a gente prega aqui em cima, dá uma impressão que a gente só está transmitindo uma mensagem. E não é verdade. Nós talvez estamos sendo mais abençoados até mesmo que alguém que possa estar sentado aí. Deus falou muito forte, o Espírito Santo marcou demais no meu coração nessa questão da presença. Então eu preciso trabalhar cheio da presença. Eu preciso chegar na minha célula cheio da presença. Eu preciso participar desse culto cheio da presença. Isso foi algo marcante para mim. E quando eu recebi essa palavra, logo na sequência, eu já sabia também que eu ia ministrar hoje, e eu falei, então eu já tenho até a palavra da ceia. Por quê? Nós vivemos um tempo de muita informação. Você hoje vive a época de mais informação possível que você possa imaginar. De todos os lados, todas as frentes que você possa imaginar e de todos os lugares. Por que eu estou falando isso? Porque você tem isso aqui no celular. O seu celular, ele tem a capacidade de trazer a informação o mais rápido possível. Então, algo está acontecendo lá em outro país, lá nos Estados Unidos, no Irã, você já sabe na hora. Não é verdade? Na mesma hora que está acontecendo lá, você está sabendo. Se tiver um parente distante, você consegue mandar uma mensagem e falar com ele lá. Por nós vivermos hoje uma era de muita informação, nós corremos o risco de sermos enganados. Ou de aceitarmos qualquer coisa. Por quê? Porque você não sabe o que é real, o que não é, o que acontece e o que não acontece. Eu constantemente converso com pessoas de idade, e esses dias uma mulher entrou no carro e falou, não é ninguém que o artista que ela falou. Ele. Ela falou assim, moço, você viu que o Faustão morreu? Aí eu falei, não vi nada não. Foi, ele morreu, eu fiquei sabendo, mandaram aqui no meu WhatsApp, eu vi também uma notícia no Facebook. Eu falei, olha, eu sabia que ele estava passando por umas dificuldades de saúde, mas ele morreu, eu acho que não, né? Senão daria um alarde maior. Mas será que ele não morreu? Será que ele morreu? Eu falei, bom, eu não sei. Eu nem sou a pessoa mais adequada para te falar se ele morreu ou não morreu, porque eu não assisto televisão, não acompanho nada dessas coisas. Por quê? Você vai entender onde eu quero chegar. Quando foi? Outro dia depois eu estava conversando com uma pessoa e ela falou que ela viu um vídeo de uma pessoa que ela tinha 3 cachorros filhotinhos. E ela abandonou aqueles 3 cachorros filhotinhos, abandonou, né? Ela deixou lá num lugar para outra pessoa cuidar e foi embora. E muitos anos depois ela voltou e aqueles cachorrinhos estavam lá. Quando ela chegou, aqueles 3 cachorrinhos que estavam lá reconheceram ela, que era a dona deles. E logo quando eles reconheceram, eles ficaram felizes, abanaram o rabinho, que era assim, e foi aquela cena linda. E ela assistiu aquilo, começou a chorar, ficou muito emocionada.
Até a hora que alguém falou para ela, isso foi feito por uma IA. E ela disse que ela já tinha publicado no Instagram, já tinha mandado nos grupos do WhatsApp. Passou a maior vergonha. Você saiu correndo, saiu apagando tudo. Uma IA fez um vídeo real. E ela acreditou que fosse real. Tem dois exemplos. Por que eu estou te dando esses dois exemplos? Porque hoje, pelo excesso de informação, pelo excesso de conteúdo que nós temos, as chances de você se enganar, até mesmo dentro da palavra, é grande. Porque está cheio de pregador de internet por aí. E às vezes está só replicando o que o outro está falando. Mas ele mesmo não viveu aqui. Você sabe quando você vai pegar a palavra de Deus? É por isso que o cargo de um pastor, que é talvez um dos mais importantes dentro da igreja, é algo muito sério. Porque você precisa receber algo de Deus para transmitir. Você precisa ser cheio de algo para você passar. Você precisa ter revelação de algo para você liberar. Inteligência artificial faz sermão, igual a gente faz. Faz pregador, faz tudo. Só tem um problema. Não tem vida. Não tem vida. Então eu estou te falando tudo isso porque eu quero que você entenda uma coisa. É muito importante você saber filtrar aquilo que você ouve. É muito importante você saber filtrar quem você ouve. Por quê? Um pouquinho de fermento detona toda a massa. E Deus não é um Deus de mistura. Eu não vou pregar sobre mistura hoje. Eu queria. Mas essa missão é do pastor. Ele tem mais sabedoria, ele vai falar sobre isso mais para frente. Mas eu queria falar de mistura. Porque Deus não aceita mistura. Se você olhar para o Gênesis até o final da Bíblia, você vai ver que onde há uma mistura, Deus está fora. Então esse negócio de vamos misturar a igreja com o mundo, Deus está fora. Misturar a lei com graça, Deus está fora. Aonde há mistura, Deus não pega. Qual que é o exemplo que ele dá disso? Lá, quando ele fala das igrejas. Me fugiu o nome da igreja aqui agora. Mas ele fala, você não é nem quente, nem frio. Você é morno. Quem dera se você fosse o quente ou frio. Mas você é morno. O que faz algo ficar morno, irmãos? Uma mistura. Você pega uma água muito gelada e uma água quente, ela vai ficar como? Morna. Você pega um café muito quente, um leite gelado, ele vai ficar morno. Não é isso que Deus espera de nós. Mas que nessa noite o Senhor possa encontrar uma igreja quente. Quente pelo agir do Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu quero falar sobre o tempo da graça. Todos nós precisamos deixar a lei para viver na graça de Deus. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo o tempo da graça. Então tem algumas comparações aqui. Ó. Você sabe o que é lei e graça? O que é lei? Lei é o favor merecido. E graça é o favor imerecido. Então quando eu falo da lei, eu falo de merecimento. Daquilo que você merece. E o mundo, ele é regado pela lei. Porque o mundo é um lugar de meritocracia. Você precisa de ter mérito no mundo. Então você quer ser um bom funcionário? Seus méritos é que vai saber se o seu salário vai aumentar ou não. Você quer ser um bom empreendedor? É os seus méritos de empreendedor que vai definir se o seu empreendimento é bom ou não. Você quer ser um bom músico? É os méritos seus musicais que vão definir. Então o mundo inteiro é cercado por mérito. Ah, mas existe muita injustiça no mundo. O mundo é um lugar tão injusto, a gente vê tanta injustiça, é verdade, mas a base que rege o mundo é o mérito, é o merecimento. Então você para estar lá, você
você precisa merecer. Para você chegar, você precisa merecer. Agora, o que é a graça? É totalmente o contrário. É aquilo que nós merecemos, mas o Senhor não nos dá. E aquilo que nós não merecemos, Ele nos dá. Eu estava ontem tendo uma conversa espiritual com a minha esposa. Você é casado? Você já teve uma conversa espiritual com a sua esposa? Irmãos, é raro, mas acontece. É sério. Porque a conversa de marido e mulher geralmente você sabe o que eu estou falando, né? Não vou ficar aqui entrando em detalhe, não. Eu já não vou entrar. Mas ontem nós estávamos tendo uma conversa espiritual. Eu estava falando para ela. Eu falei assim, qual que é o nosso grande problema hoje? É que nós, até mesmo dentro da igreja, queremos fazer algo para merecer. Sem você perceber, você age dessa forma. Sabe como? Se eu não orar, Deus não vai fazer. Se eu não jejuar, não vai acontecer. Ou assim, sabe por que isso aconteceu? Porque eu não orei. Sabe por que isso deixou de acontecer? Porque eu não fiz nada lá atrás. Então você está querendo dizer que oração e jejum é algo válido? Não. Mas quando você usa da forma errada, o nome disso é barganha. E Deus não é Deus de barganha. Vamos orar 2 horas por dia e o milagre vai acontecer. Vamos clamar 5 horas por semana e a bênção vai chegar. Vamos jejuar 21 dias ininterruptos e a sua casa própria vai chegar. Sabe, a motivação disso pode até ser boa, mas se ela for barganha, Deus está fora. E aí, às vezes, aquela pessoa que não ora, que às vezes tem uma vida até mesmo meio irregular, mas ela crê naquilo que Deus fez por ela, recebe algo. E o outro que orou, clamou, jejuou, que fez, não recebeu. Qual que é a medida de Deus, então, para entregar as coisas? A medida de Deus para entregar as coisas, meus irmãos, é que tudo aquilo que Deus faz é com base naquilo que Cristo fez na cruz. Então, se você quer ser um crente abençoado, o seu alvo tem que se olhar para a cruz de Cristo. Tem que se olhar para Cristo. Por quê? Porque quando você olha para Jesus, você está olhando para o próprio Deus. Porque quando Deus do céu olha para o homem na terra, se Deus olhar para o homem na terra, o homem morre. Porque Deus não pode lidar com o pecado. Mas quando Deus olha para o homem, e ele vê que aquele homem está revestido de Cristo, está cheio de Cristo, está com o sangue do Cordeiro ali, lavando a vida dele, ele fala, aqui eu posso fazer alguma coisa. Porque tudo depende de Jesus, não de nós. Isso é a graça. Isso é a graça. Sabe, o Senhor, quando ele fez o homem, mas para frente a gente vai falar um pouco disso, a intenção de Deus era que o homem fosse santo, era que o homem fosse puro, que o homem fosse alguém que fosse fazer a vontade dele ali, mas o homem pecou. E por causa do pecado, a palavra do Senhor diz que o nosso pecado faz separação de nós com Deus. Então o Senhor não pode ter um relacionamento com uma pessoa que vive no pecado. Porque Deus é fogo consumidor. E o fogo consome o pecado. Agora, quando esse homem está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, Deus agora pode ter um relacionamento com ele. E aí aquele homem que não merece, Deus faz com que ele mereça, não por aquilo que ele fez, ou por aquilo que ele deixou de fazer, mas por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso que a cruz é o marco central da sua vida e da minha vida. De novo essa palavra, já ouviram em ponto, já ouviram? Pois é, deveríamos pegar isso domingo após domingo. Por quê? Porque isso é a graça do Senhor, é o favor imerecido. Então, lei é você buscar as coisas pelo esforço, é ter justiça própria. Graça é você receber o dom da justiça de Deus. Lei é a justa demanda que Deus tem como homem. Mas graça é a sua provisão. Lei é o que Deus é para você e para mim. Mas graça é o que Deus é para nós. Então, a lei, meus irmãos, ela nos faz conscientes de nós mesmos. Quanto mais você volta para a lei, mais você vai olhar para você. Porque você vai dizer, eu preciso fazer, eu não posso fazer. Eu preciso fazer, eu não posso fazer. Isso é a lei. Quando Deus instituiu a lei,
Qual que era a intenção dele? Que o homem cumprisse. Mas ele sabia que o homem não poderia cumprir. Por isso que o plano de Jesus vinha mais para frente. Mas, preste atenção nisso aqui. A lei, ela ainda serve? Sim ou não? Serve. Existem pelo menos duas pessoas que precisam de lei. Quem são? Crianças e marginais. Esses precisam de lei. Por quê? Qual é a lei que você dá para a criança? Não mexerás na tomada, senão choque tomarás. Você já deu essa lei para uma criança? Quem já deu essa lei para uma criança? Não pegarás na faca, pois o dedinho cortarás. Né? Não mexerás no fogo, porque senão a mão você vai queimar. Você vê que a lei para a criança funciona. Funciona ou não funciona? Por que funciona? Porque ela está crescendo, ela é nova, ela precisa daquilo. Senão ela vai cortar o dedo, queimar, né? Ela vai sair correndo por uma cobertura, vai pular na janela. Agora você e eu, que já passou dos 18 anos, quem já passou dos 18 anos de idade aqui, aleluia? Aleluia. Esses 18 anos é muito bom, né, irmãos? É pena que depois dos 18 você começa a pagar para viver, né? Mas amém. Mas você já passou dos 18. Compensa eu chegar aqui e falar para você, não põe o dedo na tomada, senão você vai tomar choque. O que você vai fazer? Eu sei. Para que você está falando isso? Apesar que uns ainda é meio, né? Mas amém. Cuidado quando você for manusear a faca, porque a faca corta. Você sabe que a faca corta. Então, porque você foi moldado na sua infância, quando você cresceu, aquilo não precisa mais ser algo para mim ficar te lembrando. E por que a lei serve para marginal? Porque marginal, ele faz o quê? Ele quebra a lei. Então ele vai contra a lei, contra o estatuto, e agora ele precisa da lei para punir ele. Entendeu? Então, isso é a lei. Mas o que é a graça? A graça é exatamente o contrário. Se a lei, por um lado, ela nos faz conscientes daquilo que nós temos que fazer ou deixar de fazer, a graça, ela nos traz consciência daquilo que Cristo fez e daquilo que Ele faz. Então, Cristo é aceito por Deus, sim ou não? Ele é aceito. Se Ele é aceito e Ele está em mim e eu estou nele, logo eu sou aceito por Deus também. Porque depende dele, não de mim. Eu quero ler um texto com os irmãos, 2 Pedro 1, 12. 2 Pedro 1, 12. Projeta para mim. A versão RC, esse daí, tá? Aí os outros você pode deixar tudo na RA. E os irmãos abram a Bíblia. 2 Pedro 1, 12. Veja o que diz a palavra do Senhor. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Está na RA, põe na RC. Não lembra mais? Então tá bom. Aqui diz assim, ó. Pelo que não deixarei de exortar-vos acerca dessas coisas, ainda que venha saibais e estejais confirmados na presente verdade. O que o apóstolo Pedro está falando aqui? Ele está falando da presente verdade, ou seja, ele está falando desse tempo de agora. Por isso que o tema da minha palavra é o tempo da graça. Porque o que nós estamos vivendo hoje é exatamente esse tempo da graça. E essa é a presente verdade atual nas nossas vidas. Essa é a presente verdade que o Senhor tem para nós. Então, em cada dispensação, há uma presente verdade. Em cada tempo da história, do Gênesis até os dias de hoje, existe uma presente verdade. Ou seja, nós podemos dizer que o tempo que vale para aquela dispensação é aquele que está acontecendo naquela hora. E o apóstolo está falando exatamente isso aqui agora. Eu não canso de exortar vocês. Eu não canso de falar para vocês.
Eu não vou aqui me cansar de ficar lembrando vocês do quê? Da presente verdade. Em outras palavras, ele está querendo dizer: existe uma verdade absoluta para esse tempo de agora. E essa verdade foi outras em outros tempos. Não significa que porque essa é assim, as outras deixou de ser. Mas vamos ver aqui as outras presentes verdades. Qual foi a primeira presente verdade que o Senhor estabeleceu? Se você abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 16, projeta para mim Gênesis, capítulo 2, verso 16. Verso 16 e o verso 17. Gênesis 2, 16, 17. Diz assim a palavra do Senhor. Está uma outra versão ali, PV. Põe na EVA. Aí. É um monte de versão, né? Tem algumas que é mais fácil a gente compreender. 16 e 17 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quando o homem foi criado, e quando Deus criou o homem e ele colocou ele dentro do jardim, ele trouxe exatamente essa ordenança: você vai ser livre, você vai dominar os animais que estão aqui, você é livre para comer todo fruto, porém há uma árvore no centro do jardim que ela possui conhecimento, e dessa árvore você não vai comer. Então, nesse tempo aqui, não tinha graça. Mas a graça é verdade? Sim, não. É verdade. Mas ela não era a verdade desse tempo. Quem está entendendo? Ela não era a verdade desse tempo. Qual que era a verdade desse tempo aqui? Não comer do fruto. Se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, o que nós estaríamos falando até hoje dentro das igrejas, irmãos? Não coma do fruto. Porque essa é a verdade que estaria estabelecida por todo mundo. Mas o que o homem fez? Comeu do fruto. E porque ele comeu daquele fruto, ele transgrediu aquilo que Deus disse para ele não fazer. Então aquela verdade já não tem mais efeito. Então, se isso tivesse acontecido, nós estaríamos aqui o tempo todo, fazendo seminário, fazendo estudo, ministrando algo, para os irmãos não comerem fruto, para os irmãos procurarem outra coisa. Porque o homem caiu, né? A queda do homem, ela trouxe o quê? Doença, miséria, pecado, destruição, envelhecimento e morte. Então, quando o homem faz isso, que ele tem essa queda, essa presente verdade já não é mais real. Deus já não pode mais trabalhar a presente verdade do éter. Por quê? Porque ela passou. Isso não faz sentido nenhum. Você vir, você falar para as pessoas, tudo bem. Eu entendo até que tem pessoas de forma alegórica, às vezes eles falam, né? Tome cuidado, para você não comer do fruto errado, coma do fruto certo que é o Senhor. Claro que dentro talvez de uma alegoria você pode encontrar algo que vai te encaminhar para isso. Mas essa não é a verdade de Deus para nós. A verdade de Deus para nós não é essa hoje. Porque isso passou. Qual foi a segunda verdade que o Senhor trouxe? Foi a lei, através de Moisés. Então passou os séculos, passou o tempo foi avançando, né? E aí o que aconteceu? Deus falou: eu preciso estabelecer a lei. E o povo, presta atenção nisso aqui, ele foi soberbo. E quando Moisés foi para falar com eles sobre a lei, eles falaram: nós vamos cumprir essa lei. Pode deixar, deixa com a gente. Nós vamos cumprir sim. E aí Moisés sobe no Sinai, recebe as pedras. Quando ele desce, o povo está lá embaixo adorando o bezerro de ouro. Aí ele fica enfurecido vendo aquela cena, quebra as pedras. Aí Deus fala: sobe de novo. Aí vai ele subir, vai receber as pedras de novo. Mas a lei é estabelecida. O que a lei basicamente fazia?
Se você pecar, você vai morrer. Se você não dá certo, você vai viver. Uma boa definição da lei, se você quiser entender, ela está lá em Deuteronômio 28. Se quiser ouvir e guardar os mandamentos, então a sua entrada vai ser bendita, sua saída vai ser bendita, seu gado vai prosperar, seu trabalho vai ser uma bênção, você vai chamar muitas bênçãos. Mas daqui a pouco o discurso muda. E começam a falar das maldições para quem não cumpre a lei. Você vai ter doença, a doença não vai curar, você vai ter inimigo, cada lugar que você for, o inimigo vai te roubar, outras pessoas vão te torturar, seu trabalho, você vai trabalhar, você não vai ver fruto do seu trabalho. Está tudo lá em Deuteronômio 28. Então, cumpriu, vai acontecer. Não cumpriu, não vai acontecer. Aí tem pessoas que no dia de hoje, ele fala, não, mas nós temos que cumprir a lei. Nós temos que fazer pelo menos a parte moral da lei. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você com toda honestidade. Se você não rouba, não mata, não adultera, ama a Deus e o seu próximo, porque existe uma lei, você não é problema. É sério. Irmão, por que você não mata? Não, porque se eu matar, eu vou preso. Ou seja, você tem um desejo, você só não executa porque tem uma lei te impedindo. Irmão, por que você... Nossa, você é um marido tão exemplar, você é uma esposa tão exemplar, por que você não comete adultério? Não, porque existe uma lei. Por causa da lei, eu não posso fazer isso. Olha, se você faz todas essas coisas também, mas por causa da lei, você tem um problema. Porque vai chegar uma hora que você vai se levantar contra a sua carne e vai cumprir exatamente aquilo que você está lutando. Ponto. Qual que é o problema de muitas pessoas? Elas reprimem o sentimento. Então, morre de vontade de fazer as coisas, mas não, eu entendo que eu sou servo de Deus, eu preciso. Aí eles usam os versículos da própria palavra de Deus totalmente fora de contexto. Não, porque eu tenho que esmurrar o meu corpo, porque eu tenho que reduzir ele à escravidão. É verdade, mas não reprimir o sentimento. Porque o problema de você reprimir sentimento, sabe qual é? É o dia que você não aguentar mais segurar ele. O dia que você estourar, eu quero estar bem longe de você. Uma vez uma irmã falou com o pastor, pastor, eu sou muito paciente. Eu tenho muita paciência com o meu marido. Faz 30 anos que nós estamos casados e eu nunca perdi a paciência com ele. Olha que bênção, né? Aí, a resposta que ele deu para ela, eu nunca vou esquecer. Ele disse assim, o dia que você perder, a última pessoa que eu queria ser é o seu marido. Você imagina, 30 anos guardando a paciência, o dia que estourar, meu filho, é aqueles 30 anos ali, ó. Então, na verdade, não teve mudança nenhuma, não teve transformação nenhuma, só teve reprimento de sentimento. Tem pessoa que está anos dentro da igreja, mas ele não gosta de estar aqui. É por que ele veio? Às vezes a mulher briga, porque às vezes o marido fala para ir, porque não tem muito entretenimento lá fora. Mas ele está aqui, mas a vontade já está lá, ó. Sei lá. Em alguma adega. O corpo está presente aqui, ó, mas a mente está lá fora. Por que você está aqui? Não sou desse jeito. Por que vale ser dessa forma? Então, isso é a lei. A lei ela te dá um panorama daquilo que você pode fazer ou não fazer. Só que é claro, entende uma coisa aqui que eu quero te falar, irmãos? Quando nós falamos da lei, nós estamos falando da lei de Moisés. Eu não estou falando das leis dos países. Essa semana o irmão estava contando, achei maravilhoso. Disse que uma pessoa, ele botou esse aplicativo também, e a pessoa entrou no carro dele. E ele falou, coloca o cinto de segurança, por favor, para nós iniciarmos aí a viagem. E ela falou assim, eu não vou colocar cinto nenhum, porque eu não estou mais debaixo da lei, agora eu estou debaixo da graça. E as leis de trânsito não me impedem mais de fazer aquilo que eu quero fazer. E eu falei, puxa vida, mas o que tem a ver o José com o João? Então tem gente que está andando por esse lado. A lei do país, a lei de trânsito, a lei das coisas, mas ele fala o quê? Estou mais debaixo da lei, estou debaixo da graça.
seja tolo. Essa lei que nós falamos aqui é a lei de Moisés. Entendeu? O mundo é cheio de lei. Então você vai lá, você furou um farol vermelho, tem um radar lá, você vai tomar uma multa. Você pode chorar, espernear, achar ruim, mas você vai ser multado. Porque você foi contra a lei. Entendeu? E os profetas, eles pegaram essa lei de Moisés por cerca de 1500 anos, aproximadamente. Então, o tempo da lei, daquela presente verdade daquele dia, durou mais ou menos 1500 anos. Entende? Só que quando Cristo veio, mudou a dispensação, mudou o tempo, mudou a história. E agora, não é mais uma lei que nós precisamos cumprir. É alguém que nós precisamos ser achado nele. Não é mais agora o que eu tenho que fazer ou não fazer. É aqui que eu preciso estar. Porque se eu tiver colocado em Cristo, eu tenho a mente de Deus sobre mim. O favor é sobre mim. A graça é sobre mim. E essa é a presente verdade nos dias de hoje. Então, qual foi a primeira presente verdade, irmãos? O Éden. Qual foi a segunda presente verdade? A lei. E qual que é a presente verdade hoje, atual, nos tempos de hoje? A graça. A graça de Deus. O favor imerecido. Qual que é a importância da graça? Se você pegar lá, o versículo talvez que eu mais gosto para falar de graça, para falar em Efésios, ele fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não vem de mim, não é algo meu, é um presente de Deus. É algo que Deus me deu. É algo que Deus fez na minha vida. Portanto, meu irmão, presta atenção nisso que eu estou te falando. Você não hoje mais precisa cumprir a lei, até porque você não consegue. Porque a lei ela funciona da seguinte forma: ou você cumpre ela inteira, ou você não cumpre nada. Uma vírgula que você falhar na lei, está fora. Porque ou Deus aceita algo perfeito ou não. Por exemplo, você sabia que na lei, se o seu filho for mal criado, ele continuar sendo mal criado, você teria que levar ele para fora do arraial e apedrejar ele até a morte? Sabia disso? Aí você encontra pessoas aí fora assim: não, eu cumpro a lei que Deus deu. Você não cumpre nada. Você acha que se um pai hoje fazer isso com um filho, a primeira coisa que acontece com ele é a justiça em cima. Fora a vizinhança, alguém vai acabar com a história dele. Recentemente teve um pai que matou os filhos. Não sei se o nosso caso também. E depois que ele matou os filhos dele, tirou a própria vida. Não, a lei ela não era brincadeira, não. Mas ela era perfeita. Ela era de Deus. Ela era algo bom. Você fala aí, agora embaraçou. O que eu vou fazer então com essa lei? É agora que entra a parte boa da história. Abre comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, verso 7. Hebreus 8, 7. Nós vamos ler do verso 7 até o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque se aquela primeira aliança, qual que é a primeira aliança? A lei. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Avança. Avança. E de fato, repreendendo-os diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Até o 12 diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente
imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escrevereis. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me livrarei. O autor de Hebreus aqui, ele começa o texto falando exatamente da velha aliança e da nova aliança. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que ela é separada por duas formas: Antigo Testamento, Novo Testamento. Ou nós podemos dizer Antiga Aliança e Nova Aliança. E ele está falando ali, se a primeira aliança que Deus fez com o povo, que foi a lei, não tivesse sido com defeito, Deus não ia mudar a história. Por que Deus teve que mudar a primeira aliança para a segunda? Porque a primeira tinha problema. Se a primeira fosse perfeita, se a primeira tivesse não apresentado nenhuma falha dentro da sua construção, Deus não mudaria ela. Só que quando o Senhor ele olha do céu, quando o Senhor ele olha do céu, ele vê que o homem agora não pode mais cumprir aquela lei, ele não tem mais como fazer nada por aquilo, ele fala: todo mundo vai morrer. Porque isso aqui tem problema. Isso aqui é algo problemático. Aí ele fala: bom, eu preciso então agora de uma solução. E qual que é a solução? Os apóstolos, né? Os apóstolos, os estudiosos, eles falam, tem um texto lá em Isaías, que está Deus, o Espírito Santo e o Senhor conversando, Jesus conversando. E eles falam: quem é de por nós? Jesus ele se levanta e ele fala: eis-me aqui, envia minha mão. E aí quando Jesus vem, se faz carne, João 1, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo habitou entre nós, e o verbo se fez carne. Então Deus, que era agora a palavra, se fez carne, porque agora ele se fez carne. Ele habitou entre nós, e Ele habitou no mundo entre nós. Agora então, que esse verbo veio e está presente no nosso meio, ele começa a viver igual ao homem. Ele começa a andar igual ao homem. E ele começa a ver o sofrimento do homem, ele começa a ver como que o homem anda, como que o homem vive, como que o homem trabalha, como que é a sua forma de agir. E o próprio autor de Hebreus também fala numa parte que ele foi tentado. Acho que eles desligaram lá, né? Mas aqui também está acabando. Deixa eu botar crescimento. Quando esse homem agora, quando Jesus ele vem e se faz homem, a Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas. Então todas as nossas tentações e todas as nossas provações, ele passou também. Ele sabe como que ele é. Mas ele então vai para a cruz, morre e ao terceiro dia ressuscita. E quando ele agora ressuscita, Deus fala: o preço foi pago. E porque agora o preço foi pago, todo aquele agora que quer se achegar a mim, se achega por Cristo. Não se achega mais por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Se achegue agora pelo que o meu filho fez na cruz por você. Entendeu? Então, Deus agora ele faz essa nova aliança com Ele mesmo. E dentro dessa nova aliança, Ele tem algumas cláusulas colocadas nela. O verso 10, coloca lá no verso 10. Deixa lá no verso 10 para mim, por favor. Verso 10. Volta lá. Verso 10, ele diz assim, olha só: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Então você vê, como que Deus resolveu o problema da lei? Como que Ele resolveu o problema da lei? Na sua mente eu vou imprimir. Eu vou colocar ela.
Ele continua dizendo: também sobre o seu coração as escreverei. Então, na sua mente eu imprimo e no seu coração eu coloco ela. Então, agora, você que nasceu de novo, antes nasceu de novo, você que nasceu de novo, não precisa mais cumprir essa lei, porque o agir do Espírito Santo na sua vida coloca ela dentro do seu coração. E aí você não ama mais a Deus porque tem uma tábua dizendo para você amar. Você ama Ele agora porque Ele te amou primeiro. Então antes nós tínhamos que amar porque havia um mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas agora, porque o Espírito imprimiu isso em nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Então você vê, Deus ele achou defeito, mas ao mesmo tempo Ele criou a solução. Porque Ele falou: eu preciso então fazer o quê? Colocar isso dentro do meu povo. Por isso que eu falei aqui: se você hoje é alguém que cumpre a lei só porque ela existe, para não acontecer algo de ruim com você, você tem um problema. Você tem um problema. Ela não pode ser apenas algo que você vai fazer, porque senão você vai ter uma dificuldade. Mas nós precisamos servir ao Senhor com alegria. Com alegria. Precisamos servir o Senhor com o nosso coração aberto, disposto. Por quê? Porque precisamos ser guiados pelo Espírito. Então, quando o Espírito ele vem e ele enche a minha vida, agora sim eu estou capacitado para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Não pela força do seu braço, não por aquilo que você sabe ou por aquilo que você pensa, mas por aquilo que Deus faz conosco. Amém? Então, essa é a primeira coisa. Na sua mente e no seu coração, eu vou colocar, vou imprimir as minhas leis. Qual que é a segunda coisa? No próprio verso 10, ele continua dizendo ali: ó, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Qual que é a segunda coisa aqui que o autor de Hebreus está falando? Que essa nova aliança traz para nós, esse tipo de graça traz para nós. Deus é seu o tempo todo. O tempo todo. Todo lugar que você for, o Senhor é com você. Tem pessoas, eu vejo isso constantemente. Não, você não tem que orar pelo seu trabalho. Você tem que ir lá e trabalhar. Não, você não tem que orar por isso. Você tem que ir lá e fazer. Olha, eu penso da seguinte forma: se o Senhor falou que eu serei dele e ele será meu, a partir de hoje, tudo aquilo que eu for fazer, eu coloco Deus na frente. Então eu vou trabalhar, o Senhor vai comigo. Eu estou vindo aqui para o culto, o Senhor vai comigo. Eu entrei no meu carro para ir para algum lugar, o Senhor está indo comigo. Eu estou indo trabalhar, mas meu filho está lá na escola, o Senhor está comigo, mas está com ele lá também. Por quê? Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Isso é a graça. Sabe, na lei, para Deus ser de alguém e ele ser de Deus, ele tinha que cumprir a lei. Você cumpriu? Então eu sou seu Deus. Você não cumpriu? Então eu não sou mais seu Deus. Mas na graça, porque essa lei agora está imprimida dentro de nós, não é mais a nossa condição humana que faz o Senhor estar conosco. Lá em Mateus 28, no finalzinho, Jesus, quando ele dá seu filho, que ele vai ser assunto aos céus, e ele está fazendo ali a sua ascensão, ele fala a seguinte coisa: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, em todo lugar que você estiver, para qualquer lugar que você for, o Senhor é com você. Esse é o tempo da graça. É um Deus que está contigo o tempo todo. Está em todas as suas dúvidas, mas está em todas as suas vitórias também. E o Deus que nós servimos, presta atenção, Senhor, é um Deus de montes e de vales também. Você está lá no mais profundo vale, Ele está lá com você. Se você estiver lá no monte, Ele está lá com você. E uma frase que eu achei maravilhosa esses dias. A pessoa estava escrevendo e ela disse assim: em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, ministério. Em terceiro lugar, família. Aí o outro escreveu diferente. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, família. Em terceiro lugar, ministério. Aí perguntou para o terceiro rapaz, falou assim:
Você não vai fazer a sua lista, não? Aí ele falou, eu não preciso. Ele falou, por quê? Ele falou, porque Deus já é a minha lista. Então não preciso pôr Deus em primeiro lugar, a família em segundo, o ministério em terceiro. Deus está comigo, está com a minha família, está com o meu ministério, está no meu trabalho, aonde eu for, Ele está comigo. Eu falei, é isso. É isso que nós precisamos crer. Sabe, você precisa crer que aonde você pisa a planta do seu pé, o Senhor está lá com você. Porque essa é a promessa dele, irmãos. No verso 11, ele continua também destrinchando ali as questões da velha aliança. E ele diz: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão. Então a terceira coisa que o Senhor quer fazer aqui é que todos conheçam a Ele. Por que isso aqui é importante você entender? Porque na lei você não tinha acesso direto a Deus. Nós não tínhamos um acesso direto. Como funcionavam as coisas? Você tinha que pegar um animal para ele servir como oferta. Você levava ao sacerdote. O sacerdote oferecia aquele animal como oferta pelo seu pecado, ou por alguma coisa que você precisava. E se Deus aceitasse aquela oferta, aí você pergunta: como que eu sabia? Né? Porque o fogo descia e consumia o holocausto. Então, se o fogo consumisse, é que a oferta tinha sido aceita. E aí, se a oferta foi aceita, agora sim, Deus ouviu ali a minha petição. Certo? E aí, a gente olha e fala assim: eu não preciso mais disso. Por quê? Eu não preciso mais de um intermediário. Porque todo intermediário que eu precisava e que eu tinha já está obsoleto. Cristo agora já foi o intermediário maior. Porque a palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu, ele disse: está consumado. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? O véu do templo se rasgou. E agora o acesso do Santo dos Santos está liberado. Por isso que a sua oração pode ser ouvida. Por isso que o seu clamor é ouvido. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Então nós não precisamos mais de sacerdote, não precisamos mais de intermediário. Eu sei, tem pessoas que às vezes eles pensam: não, mas ó, se o pastor orar. Uma irmã, não era da nossa igreja, era de outra igreja. Ela falou assim: não, Deus ouve a minha oração, mas se o pastor orar, Deus ouve mais rápido. Ela tinha isso na cabeça dela. E tem gente que acredita dessa forma. Ele pensa que se um líder, se um pastor, alguém maior, fazer aquela oração, Deus ali então vai ouvir mais rápido. Aí fala: mas por que você acredita dessa forma, irmão? Não, porque ele é pastor, ele está mais perto de Deus. Não. Da mesma forma que o pastor, o obreiro, o líder está perto de Deus, você também está. Como que eu sei que eu estou perto de Deus? Quando você abre a sua boca e clama o nome dele, logo ele vem. Entende? Então, todos me conhecerão, ou seja, não existe mais um bloqueio. Então, a forma de você ter um sacerdote ali, ele era uma forma que talvez ele pode funcionar nos dias de hoje, mas não é mais preciso. É óbvio, eu estou falando para você que você não pode pedir oração. Peça a oração. Mas também creia que aquilo que você fala, Deus ouve e Deus atende. Por exemplo, quem aqui lembra do vídeo cassete? Estou preocupado, irmãos, muitas mãos levantadas. Sinal que nós precisamos rejuvenescer a igreja. Mas era legal o videocassete, não era legal? Aquela fita verde assim, você coloca, a gente tinha uma do. Colocava lá, aí depois você tinha que pegar, rebobinar, voltar ela ao contrário. Videocassete. Videocassete serve para os dias de hoje? Serve. Se você tiver, se tiver na fita, se tiver na televisão, você vai assistir. Mas ele é algo que ele é obsoleto ou não? Totalmente. Passou. Porque agora você assiste aqui, ó. No seu celular, na sua televisão, streaming, plataforma, não sei o que lá, outro para lá, outro para cá. Então você tem coisas muito maiores hoje em dia. Você pode deixar o videocassete para lá. Essa é a graça do Senhor. A graça do Senhor é algo tão grande e tão poderoso que nós temos que deixar aqui
já foi obsoleto para trás. Entendeu? Não preciso mais de sacerdote. Agora eu canto e eu falo, Senhor, ouve a minha oração. Senhor, atende o pedido do meu coração. Quando eu faço isso, o céu se abre sobre a minha vida. Por que o céu se abre sobre a minha vida? Porque um dia Cristo morreu para que isso acontecesse. Entende? Todos me conhecerão. E a última promessa, talvez a promessa mais poderosa, talvez exista mais balaço dentro da igreja, que está aqui no verso 11 também. Aliás, verso 12, avança. Verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Sabe, Deus não lembra mais do seu pecado. Estava essa semana pensando muito nisso aqui. Por exemplo, tem coisas que aconteceram no nosso passado que a gente lembra. Lembra ou não lembra? Aí você pode dizer, mas eu lembro. E Deus é superior a mim. Como que ele não lembra? Deus teve uma amnésia santa? Ou ele teve um esquecimento espiritual? Não, nada disso. Essa questão do Senhor não se lembrar mais do nosso pecado, ela é bem simples. É que a gente usa lembrar no sentido de lembrança. Mas esse lembrar, provavelmente que o autor está querendo dizer aqui, ele se refere exatamente ao quê? Quando eu olho o que foi feito, eu já vi que tem algo aqui que impede aquilo de vir à tona. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Quem aqui já teve dívida? Eu sabia que você ia pegar uma dívida. Quem já teve dívida? Eu sabia que você ia pegar. Você vai entender o que eu quero falar. Mas quem já pagou pelo menos uma dívida na vida? Pelo menos uma você já pagou. Você lembra dessa dívida? Sim ou não? Dívida que você pagou há anos atrás, você lembra dela? Já pagou tantas que às vezes não lembra, né? Ou tem tantas atuais que não permite ser lembrado das passadas. Mas o que acontece? Suponha que você tem um comprovante de pagamento na sua casa, certo? Uma dívida que você pagou há 15 anos atrás. Você tem lá um comprovante de pagamento. Você não lembra mais daquela dívida. Mas quando você olha aquele comprovante, o que você lembra? Da dívida. Certo? Você lembra da dívida. Por que você lembra da dívida? Porque aquele comprovante te faz lembrar que você deveu aquilo ali um dia. Mas qual que é a bênção? Tem uma palavrinha mágica que está escrita ali, ó. Pá! Então aquela dívida não tem mais efeito na sua vida. Não é verdade? Você deveu, seu nome foi para o Serasa, você postergou a dívida, refinanciou, fez todos os benefícios e os trâmites possíveis para não pagar, mas pagou. E agora está escrito lá, pago, apago, não tem mais escrito contra você. Só que quando você olha o papel, você lembra da dívida. Mas quando você olha de novo, você vê que está escrito pago. Os nossos pecados, irmãos, diante de Deus é a mesma coisa. Deus sabe que você pecou. Ele sabe que você errou. Que você xingou. Que você teve raiva, teve ódio, desejou o mal. Deus sabe de todas essas coisas. Só que na hora que Ele olha, não está escrito pago. Tem o sangue do Cordeiro na cima. Então a dívida não tem mais efeito. Por quê? O sangue é muito maior que aquela dívida. Se o sangue é maior, quem que é aquela dívida? Puxa, mas eu peguei ontem mesmo. Pois é, não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus não seja maior para lavar. Não existe. E é por isso que o autor de Hebreus está falando aqui.
com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Então, hoje é dia de ceia, é dia de mesa. Muitas pessoas no dia da ceia fazem o quê? Examina. Olha se você é digno. Peraí, eu te pergunto, quem é digno? Quando que você é digno? Irmão, eu estava falando isso para minha esposa ontem, de se examinar. Eu falei, olha, se eu me examinar, eu estou enrolado. O que eu vou achar de pecado é ou não é verdade, irmão? Seja sincero com você mesmo. Não estou querendo ser santo para você mesmo, não. Se a gente se examinar, a gente vai ver que é muito pecado, é muita sujeira, é muita, sabe, coisa que você sempre te afasta de Deus. Então o que eu oro? Para mim e para me examinar? Ou para aquilo que a palavra de Deus fala sobre a minha vida? Não é mais sobre mim, é sobre Ele. Não é mais sobre o que eu faço, é sobre o que Ele fez. As suas iniquidades, usarei de misericórdia. Os seus pecados, jamais me lembrarei. Por que eu posso participar dessa mesa hoje? Porque o Senhor não lembra mais dos meus pecados. Por que eu posso participar do corpo de Cristo hoje? Porque o Senhor não lembra mais dos meus pecados. Quando Ele olha para a dívida, Ele vê que o sangue do Cordeiro já lavou a minha dívida. Não tem pecado maior, não tem pecado tão poderoso que o sangue de Jesus não tenha podido falar. Sabe, isso é uma coisa que você precisa todos os dias falar para você mesmo. Eu sou justiça de Deus. O Senhor não lembra mais do meu pecado. O sangue já me lavou. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ah, mas essa graça é perigosa. Porque se pessoas ouvirem essa palavra, elas vão querer sair por aí pecando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que alguém que realmente compreende isso vai querer agora sair pecando? Eu entendi o amor de Deus, porque eu entendi que agora a minha dívida foi paga, eu entendi agora que o sangue me lavou, eu entendi agora que a graça é merecida, por isso agora eu vou pecar. Não faz sentido nenhum. Graça não é passaporte do pecado. Se alguém uma hora chegar para você e começa a pecar deliberadamente, ou pecando assim de forma contínua, e ele usar essa desculpa para você, dizendo assim, eu posso pecar mesmo porque eu estou na graça, olha, duvide. Duvide. Duvide, pense bem, que graça é essa que você recebeu? Eu não conheço uma graça que vai ser propícia para o seu pecado. Eu não conheço um amor de Deus que vai ser ali operante na sua vida, mas que vai te permitir pecar. Eu conheço um amor de Deus que faz exatamente o contrário, te livra do poder do pecado, te lava do pecado, te purifica, te santifica. E aí, quando essas coisas começam a vir à tona, e você compreende essa palavra, a graça do Senhor começa a ser manifesta no seu coração. Amém? Coloque-se de pé nessa noite. Os irmãos podem distribuir os elementos da ceia, por favor.